O assassinato de Lisa Holm. Lisa Helena Holm nasceu em 7 de fevereiro de 1998 em Skövde, na Suécia. Ela tinha 17 anos quando morreu em junho de 2015. Lisa vivia com seus pais e irmã mais nova em Skövde, uma pequena cidade em Västergötland, no oeste da Suécia. Ela frequentava o Västerhöjdes Gymnasiet, uma escola secundária local onde havia recentemente concluído seus estudos. Aqueles que conheciam Lisa a descreviam como extremamente tímida com estranhos. Ela mantinha uma distância cautelosa de pessoas que não conhecia. Seu pai disse que essa característica refletia sua própria juventude. Mas apesar de sua timidez, Lisa era lembrada como alegre, carinhosa e profundamente curiosa sobre o mundo. Sua amiga do ensino médio, Tina Ross, disse que Lisa era uma boa menina, que não parecia nem um pouco estranha. Lisa sonhava em viajar e descobrir novos lugares. Ela tinha planos de prosseguir estudos superiores no exterior, incluindo estudar ciências sociais. Ela queria viver na Austrália um dia. No verão de 2015, Lisa aceitou seu primeiro emprego de meio período. Ela trabalhava em um café em Blomberg, uma área rural no município de Gotene, perto de Kinnekulle, em Västergötland. O café ficava localizado aproximadamente a 20 quilômetros de sua casa em Skövde. Nerijus Bilevicius nasceu em 3 de março de 1980 na Lituânia. Ele tinha 35 anos no momento do assassinato de Lisa Holm. Bilevicius era um cidadão lituano que havia se mudado para a Suécia. No momento do assassinato, Bilevicius vivia na propriedade de Blomberg com sua esposa e irmão. Ele trabalhava como trabalhador sazonal em um galpão de trabalho na propriedade de Martorp, localizada perto do café onde Lisa trabalhava. O celeiro onde Bilevicius trabalhava estava situado diretamente em frente ao café. Segundo os investigadores, o exame forense de seu computador revelou que Bilevicius possuía pornografia. Descobertas técnicas mostraram que ele havia sido sexualmente ativo no galpão de trabalho onde estava empregado. Ejaculado foi encontrado em paredes, pisos e em uma lâmpada dentro do celeiro. Domingo, 7 de junho de 2015, começou como um dia de trabalho normal para Lisa Holm. Ela estava programada para trabalhar seu turno no café em Blomberg. Lisa viajava para o trabalho de sua casa em Skövde em sua mobilete, uma viagem de aproximadamente 20 quilômetros. STA era uma rota que ela percorria regularmente para seu trabalho de verão. O café estava situado em uma área pitoresca de Kinnekulle, uma região conhecida por sua paisagem rural. Em frente ao café havia um celeiro, parte da propriedade de Martorp, onde Nerijus Bilevicius trabalhava. Lisa trabalhou seu turno programado durante todo o dia. Segundo todos os relatos, nada incomum ocorreu durante seu turno de trabalho. Ela realizou suas tarefas normalmente. Às 18h23 de 7 de junho de 2015, Lisa enviou uma mensagem de texto para seu pai em Skövde. A mensagem dizia que ela estava terminando seu turno e estava a caminho de casa em sua mobilete. Esta foi a última comunicação que alguém recebeu de Lisa Holm. Depois de enviar a mensagem de texto, Lisa se preparou para deixar o café. Ela foi até sua mobilete que estava estacionada do lado de fora. As chaves estavam na ignição. Lisa não chegou em casa. Seu pai a esperava. Quando ela não apareceu na hora esperada, ele ficou preocupado. Ele dirigiu até o café em Blomberg, esperando que ela ainda estivesse lá. Quando ele chegou ao café, encontrou a mobilete de Lisa estacionada do lado de fora com as chaves ainda na ignição. Não havia sinal de Lisa. O pai e o dono do café imediatamente vasculharam o café e a área ao redor. Eles não encontraram nada. Às 21h47 de 7 de junho de 2015, eles ligaram para a polícia e reportaram Lisa Holm como desaparecida. A polícia sueca respondeu rapidamente ao relatório de pessoa desaparecida. Agentes chegaram à cena e imediatamente começaram a vasculhar a área. Equipes de busca com cães foram mobilizadas. A polícia vasculhou o celeiro perto do café, que tinha vários cômodos. A primeira busca no celeiro não encontrou nada significativo. Uma luva foi descoberta mais tarde. A polícia tratou o desaparecimento como urgente. Uma menina de 17 anos havia desaparecido entre seu local de trabalho e sua casa, em uma curta viagem que ela fazia regularmente. Sua mobilete com as chaves na ignição sugeria que ela havia sido interrompida enquanto se preparava para partir.
Na terça-feira, 9 de junho de 2015, 2 dias após o desaparecimento de Lisa, a equipe de busca fez descobertas. Eles encontraram a capa do telefone celular de Lisa, recibos, ingressos e pequenos objetos similares que pertenciam a ela. Esses objetos foram encontrados na área perto do café. Em 10 de junho de 2015, objetos adicionais pertencentes a Lisa foram descobertos. Um par de brincos, sua carteira de habilitação para sua mobilete e suas chaves de casa foram encontrados. Um de seus brincos foi descoberto dentro do celeiro perto do café. As descobertas indicavam que algo havia acontecido com Lisa nas imediações de seu local de trabalho. A busca se intensificou. A organização de voluntários Missing People Sweden se envolveu na busca por Lisa Holm. A organização mobilizou voluntários que buscaram sistematicamente na área de Blomberg. Centenas de voluntários participaram do esforço de busca. Na sexta-feira, 12 de junho de 2015, 5 dias após o desaparecimento de Lisa, voluntários do Missing People Sweden estavam vasculhando uma área na propriedade de Martorp. 2 pessoas chegaram de carro e disseram ao grupo de busca que a área já havia sido vasculhada e sugeriram procurar em outro lugar. Os voluntários acharam isso suspeito. Eles decidiram continuar vasculhando a área e contataram a polícia. Mais tarde naquela mesma noite, os voluntários descobriram uma jaqueta e um capacete pertencentes a Lisa Holm. Os objetos foram encontrados perto de um galpão de trabalho na propriedade de Martorp. A polícia imediatamente concentrou sua busca no galpão de trabalho. Dentro do galpão, os agentes descobriram o corpo de Lisa escondido em um espaço estreito em um armário de roupas. Lisa Helena Holm foi confirmada como falecida. Ela tinha 17 anos. Ela estava desaparecida há 5 dias. Com base em evidências apresentadas no julgamento, Lisa Holm foi assassinada em 7 de junho de 2015 em um celeiro em Blomberg. O celeiro estava localizado em frente ao café onde ela trabalhava. Este era o mesmo celeiro onde Nerijus Bilevicius estava empregado. Segundo a reconstrução da acusação baseada em evidências forenses, Bilevicius chamou Lisa enquanto ela estava ligando sua mobilete para ir para casa. Ele a atraiu para dentro do celeiro. Uma vez lá dentro, ele a atacou. O tribunal concluiu que Lisa havia sido assassinada por enforcamento ou estrangulamento. As evidências indicavam que uma corda foi usada. Um cordão estava amarrado ao redor de seu pescoço. Segundo o relatório policial apresentado no julgamento, Bilevicius então pendurou seu corpo em um cano no teto do celeiro. Bilevicius também vedou a boca de Lisa com fita adesiva. Quando seu corpo foi descoberto, sua boca foi encontrada vedada com fita adesiva. Lisa estava parcialmente despida quando foi encontrada. Tanto seus seios quanto seus genitais estavam expostos. Segundo o promotor, eles não conseguiram encontrar nenhum outro motivo claro além de um sexual. As circunstâncias foram consideradas especialmente hediondas pelos investigadores. Lisa tinha apenas 17 anos e era fisicamente mais fraca que Bilevicius. Os promotores declararam que Bilevicius mostrou grande crueldade e intenção criminosa. A polícia declarou que Lisa sofreu antes de ser finalmente assassinada no local. Depois de matar Lisa no celeiro, Bilevicius transportou seu corpo para um local diferente. Segundo a apresentação do promotor Lars Goran Venerholm ao tribunal, Bilevicius voltou e pegou seu carro após o assassinato. Ele dirigiu ao redor do celeiro, colocou o corpo de Lisa no carro e dirigiu em direção à fazenda de Martorp. A propriedade de Martorp estava localizada a poucos quilômetros do celeiro onde ocorreu o assassinato. Bilevicius escondeu o corpo de Lisa em um espaço estreito em um armário de roupas em um galpão de trabalho na propriedade de Martorp. Este era o galpão de trabalho onde Bilevicius estava empregado. O corpo permaneceu escondido neste local por 5 dias. Após a descoberta do corpo de Lisa em 12 de junho de 2015, a polícia iniciou uma coleta abrangente de evidências no local e em locais relacionados. Em 13 de junho de 2015, um dia após a descoberta do corpo de Lisa, 3 pessoas foram detidas pela polícia. Estas incluíam Nerijus Bilevicius, sua esposa e seu irmão. Todos os 3 foram levados sob custódia para interrogatório. Em 16 de junho de 2015, Nerijus Bilevicius foi formalmente preso sob suspeita de assassinato. Ele foi colocado em prisão preventiva. Seu irmão foi liberado logo depois. Sua esposa também foi detida durante a investigação, mas foi liberada posteriormente sem acusações. A análise forense revelou múltiplos vestígios de DNA ligando Nerijus Bilevicius ao crime.
Evidências técnicas mostraram que o DNA de Billevicius estava em pedaços de corda e em 10 peças de roupa de Lisa, tanto por dentro quanto por fora, bem como por toda a cena do crime. O DNA de Billevicius foi encontrado tanto na cena do assassinato no celeiro, quanto no local de descarte do corpo na propriedade de Martorp. Seu sangue foi encontrado no casaco de Lisa e em um pedaço de corda. Vestígios de seu sêmen foram encontrados no celeiro onde ocorreu o assassinato. A polícia e o tribunal também constataram que Billevicius não tinha álibi para o dia do assassinato. Entrevistas com trabalhadores da propriedade de Martorp refutaram o paradeiro alegado de Billevicius durante a janela de tempo crítica. Uma testemunha relatou ter visto um carro correspondente ao veículo de Billevicius dirigindo em alta velocidade de Blomberg para Martorp, na tarde de 7 de junho de 2015. Os investigadores notaram que Billevicius era uma das 2 pessoas que haviam chegado à propriedade de Martorp em 12 de junho, e disseram aos voluntários do Missing People que a área já havia sido esculhada. Este comportamento indicava que ele não queria que a polícia continuasse vasculhando aquela área específica. O julgamento de Nery Jus Billevicius pelo assassinato de Lisa Holme começou em 28 de outubro de 2015 no Tribunal Distrital de Skaraborg em Mariestad, na Suécia. O julgamento concluiu após 5 dias de procedimentos no início de novembro. Billevicius, que tinha 35 anos, foi representado pela advogada de defesa Inger Hombeck durante todo o processo. Ele negou qualquer conexão com o crime. A acusação argumentou que evidências forenses esmagadoras ligavam diretamente Billevicius ao assassinato. Eles enfatizaram sua falta de um álibi verificável para a tarde de 7 de junho de 2015. Eles apresentaram o crime como tendo um motivo sexual, apoiado pelo estado parcialmente despido da vítima, e sua boca vedada com fita adesiva no momento da descoberta. A advogada de defesa declarou que seu cliente havia se masturbado no prédio onde às vezes trabalhava. Ela disse ao tribunal, citação, "Sabemos que isso é algo que às vezes acontece no local de trabalho, ele tem vergonha disso", fim da citação. Em 17 de novembro de 2015, o Tribunal Distrital de Skaraborg emitiu seu veredicto. Nery Jus Billevicius foi considerado culpado do assassinato de Lisa Holme. O tribunal condenou Billevicius à prisão perpétua sob a lei sueca. O tribunal também ordenou que Billevicius pagasse 150 mil coroas suecas, aproximadamente $17.700 americanos, em indenização à família de Lisa. A presidente do tribunal, Anna Karin Lundberg, disse à agência de notícias TT, após o veredicto, citação, "Se tivesse havido vestígios de DNA em uma peça de roupa, isso poderia ter sido aceito, mas outros vestígios, tanto na cena do crime quanto onde o corpo foi encontrado", fim da citação. Billevicius também recebeu ordem de ser deportado da Suécia após cumprir sua sentença. O advogado da família de Lisa, Tore Brantler, declarou que a família queria saber por que Lisa era a vítima do assassino. Ele disse, citação, "Apenas o criminoso pode responder isso e é uma das muitas questões que ainda permanecem sem resposta. É triste que ele não queira dizer por que fez isso e as circunstâncias em torno disso. Lisa está e permanecerá morta, mas é importante para o processo de luto", fim da citação. O advogado de Billevicius, Bjorn Hurtig, apresentou um recurso ao Tribunal de Apelações em 15 de abril de 2016. Os fundamentos do recurso incluíam o argumento de que outra pessoa havia ajudado a cometer o assassinato ou a remover o corpo, como a esposa de Billevicius. Em 2 de maio de 2016, o Tribunal de Apelações de Gotha recusou-se a conceder uma nova revisão ou julgamento. A sentença de prisão perpétua tornou-se definitiva sob a lei sueca. Em 4 de julho de 2016 foi anunciado que Billevicius seria colocado na prisão de Norrtälje, uma instalação de alta segurança na Suécia. Ele foi transferido para lá para começar a cumprir sua sentença de prisão perpétua. Enquanto estava encarcerado na prisão de Norrtälje, na Suécia, Billevicius foi repetidamente agredido por outros detentos. A natureza de seu crime o tornava um alvo. Ele foi espancado muitas vezes por outros detentos. Em 7 de fevereiro de 2017, Billevicius foi agredido com água quente por outros detentos nas oficinas da prisão. Ele foi encharcado com água fervente nesta e em outras ocasiões. Esses ataques resultaram em lesões que exigiram tratamento médico. Billevicius passou períodos em isolamento para sua própria segurança.
Bílevicius solicitou cumprir sua sentença na Lituânia, seu país de origem. Sob a decisão quadro da União Europeia sobre a transferência de prisioneiros, pessoas condenadas podem solicitar cumprir suas sentenças em seus países de origem para auxiliar na reabilitação. Em setembro de 2017, Bílevicius foi transferido para a Lituânia para cumprir o restante de sua sentença. Em 3 de maio de 2017, o Tribunal Distrital de Radviliškis, na Lituânia, emitiu uma ordem reconhecendo o julgamento do Tribunal de Apelações sueco de Gotha referente à prisão perpétua de Bílevicius. No entanto, o tribunal lituano decidiu combinar a sentença com disposições do Código Penal lituano. O Tribunal de Radviliškis qualificou o crime cometido por Bílevicius como assassinato deliberado sob o parágrafo 1, artigo 129 do Código Penal lituano. O tribunal o condenou a 15 anos de prisão a serem cumpridos em uma penitenciária. Segundo a lei lituana, esta era a sentença máxima para tal ofensa. Um promotor na Lituânia apelou da decisão do Tribunal Distrital de Radviliškis. O promotor solicitou que o tribunal mantivesse em vigor a sentença de prisão perpétua imposta pelo Tribunal de Apelações sueco de Gotha. Em 14 de junho de 2017, o Tribunal Distrital de Šiauliai ouviu a apelação do promotor. Em 14 de dezembro de 2017, o Tribunal Regional de Šiauliai emitiu sua decisão. O tribunal decidiu admitir o julgamento do Tribunal de Apelações sueco de Gotha e implementá-lo na Lituânia. O Tribunal de Šiauliai decidiu harmonizar a decisão sueca com o Código Penal lituano. O tribunal determinou que Bílevicius havia cometido um ato criminoso sob os parágrafos 2 e 6 da segunda parte do artigo 129 do Código Penal lituano. Sob essas disposições, prisão perpétua é possível na Lituânia para assassinato cometido com circunstâncias agravantes específicas. O Tribunal de Šiauliai sentenciou prisão perpétua para Nerijus Bílevicius. A sentença deveria ser executada na prisão. A sentença de prisão perpétua foi confirmada e tornou-se definitiva na Lituânia. Após a decisão de dezembro de 2017 do Tribunal de Šiauliai, Bílevicius continuou cumprindo sua sentença de prisão perpétua na Lituânia. Ele foi inicialmente colocado na prisão de Lukiškės em Vilnius. Após o fechamento dessa instalação em 2019, ele foi transferido para a Casa de Correção de Marijampolė, uma instalação prisional em Marijampolė, Lituânia. Como na Suécia, Bílevicius foi assediado e atacado por outros detentos em prisões lituanas. A natureza de seu crime, o assassinato de uma menina de 17 anos, o tornava um alvo. Outros detentos conheciam seu caso, que havia recebido extensa cobertura da mídia tanto na Suécia quanto na Lituânia. Em 3 de agosto de 2022, aproximadamente às 18 horas horário local, Nerijus Bílevicius foi esfaqueado até a morte por outro detento na Casa de Correção de Marijampolė. O ataque ocorreu no pátio da prisão durante um período de caminhada. Outro detento, identificado como Robert Rowling, esfaqueou Bílevicius no pescoço com uma faca improvisada durante uma altercação. Bílevicius morreu de seus ferimentos enquanto estava sendo transportado para um hospital. Ele tinha 42 anos. Ele havia cumprido aproximadamente 7 anos de sua sentença de prisão perpétua. Após a morte de Bílevicius, sua ex-sogra falou com a mídia sueca. Bílevicius e sua esposa haviam se divorciado alguns anos antes, após sua deportação para a Lituânia em 2017. Quando o jornal sueco Expressen contatou sua ex-sogra sobre sua morte, ela caiu em lágrimas. Ela declarou, citação, "Parece que fui atingida na cabeça", fim da citação. A ex-sogra culpou o tribunal sueco pela morte de Bílevicius. Ela disse ao Expressen, citação, "Se ele não tivesse sido sentenciado à prisão perpétua, ele estaria vivo hoje", fim da citação. A ex-esposa de Bílevicius havia declarado durante entrevistas em 2015 que estava convencida da inocência de seu então marido, e não havia hesitado nem um segundo em acreditar nele. Lars Johansson, o comissário aposentado que era chefe da investigação do assassinato de Lisa Holme, comentou sobre Bílevicius após sua morte. Johansson descreveu Bílevicius como um tipo de perpetrador calculista. Ele declarou, citação, "Ele provavelmente era bastante frio de qualquer maneira. Pelo que havíamos entendido, ele deu diretrizes tanto ao irmão quanto à esposa para lhe dar um álibi", fim da citação. Johansson notou a força da evidência de DNA, dizendo, citação, "Foi quando as correspondências de DNA começaram a chegar.
Então estávamos bastante certos de que era o cara certo. Não era apenas uma correspondência de DNA. Havia muito disso. E também havia DNA misto entre ele e Lisa Holme. Fim da citação. O desaparecimento e assassinato de Lisa Holme receberam ampla atenção da mídia na Suécia e Escandinávia. O caso tornou-se um dos crimes mais divulgados na Suécia devido a vários fatores. A vítima era uma menina jovem. As circunstâncias de seu desaparecimento eram alarmantes. O esforço de busca voluntária massivo era sem precedentes. E a dramática descoberta de seu corpo cativou a nação. O caso destacou a eficácia de organizações de voluntários como o Missing People Sweden em auxiliar a polícia com casos de pessoas desaparecidas. A persistência dos voluntários em vasculhar a propriedade de Martorp, apesar de terem sido instruídos a ir embora, levou diretamente à descoberta do corpo de Lisa e à identificação do suspeito. O assassinato teve um impacto significativo nas pequenas comunidades de Blomberg, Calby e Skövde. O caso levantou discussões sobre segurança rural e a vulnerabilidade de jovens trabalhando em áreas isoladas. Memoriais foram realizados em honra de Lisa na comunidade. O café onde ela trabalhava tornou-se um ponto focal para o luto público. O assassinato de Lisa Holme permanece como um dos casos criminais mais conhecidos da Suécia dos anos 2010. O caso é estudado em discussões sobre evidências forenses, o papel de organizações de busca voluntária e sistemas de apoio a vítimas. A família Holme recebeu a compensação ordenada pelo tribunal sueco. O caso levantou discussões sobre serviços de apoio para famílias de vítimas de assassinato na Suécia. A partir de 2026, Lisa Holme é lembrada como uma mulher jovem cuja vida foi tragicamente interrompida aos 17 anos. Ela está enterrada em Skövde, na Suécia. Este foi o relato documentário do assassinato de Lisa Holme.